Então, nesta ação penal 504, 52, 41, 84, depoimento do senhor Milton Pascovitch. Senhor Milton, o senhor foi acusado nesse processo pelo Ministério Público da prática de um crime. Em condições normais, o senhor teria direito ao silêncio e de não responder nenhuma pergunta que lhe fosse feita. Mas é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio e se comprometeu perante a Justiça a falar apenas a verdade. É isso mesmo? É isso mesmo. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo, sim. Senhor Milton, então eu vou lhe advertir que então, o senhor não tem o direito de silêncio por conta disso e o senhor é obrigado a dizer a verdade, destacando aqui que interessa à Justiça apenas a verdade sobre esses fatos. Perfeito. Se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder criminalmente, o senhor corre o risco de perder o seu acordo de colaboração, certo? Certo. Senhor Milton, o senhor pode esclarecer para nós quando o senhor começou a se envolver com a questão de pagamento de comissões ou de propinas envolvendo contratos da Petrobras? Pois não. Bom, a minha, vamos chamar assim, atuação na Petrobras, ela tem dois aspectos que eu diria distintos. Logo no início de 2003, quando eu atuava como um coordenador geral de um contrato na Engevix, eu fiquei sabendo que um conhecido meu, Fernando Moura, tinha relações com o grupo político que tinha ganho as eleições e que estava tendo, então, contatos, indicações na Petrobras. Então eu tentei e me aproximei do Fernando Moura para conseguir levar a empresa Engevix, que naquela altura ainda tinha contratos incipientes no grupo Petrobras, não na Petrobras, mas na Transpetro, contratos só na área de projetos. E também foi em 2003 que numa exposição que o Pedro Barusco fez na Fiesp em São Paulo, eu o conheci lá, o convidei para almoçar, ele estava indo para o Rio de Janeiro e combinamos então, por coincidência, depois de um tempo, um mês ou dois, isso devia ser segundo semestre de 2003, de jogarmos uma partida de golfe que eu jogava e ele também praticava esse esporte. Assim começou o meu relacionamento com o Pedro Barusco. Eu não tinha nenhum contrato assim que eu gerenciava ou que tinha em desenvolvimento na Petrobras junto com a Engevix. Eu não conhecia nenhum outro empresário que atuava na Petrobras, mas eu tinha então para o grupo político representado pelo Fernando Moura um ativo bom, que eram as informações que eu conseguia do Pedro Barusco quando jogava golfe com ele. Sim. Informações de outras empresas. Né, daquilo que acontecia, porque o grupo político era ávido de saber o que acontecia ali, né? Eles eram pessoas fora desse circuito empresarial, eles não tinham noção do que estava acontecendo lá dentro. Então eu me servia das informações do Pedro Barusco para passar para o Fernando Moura, e assim eu acho que eles as utilizavam para cobrar propinas e se envolverem em empreendimentos de outras empresas. De outras empresas. Mas o próprio Fernando Moura não tinha relacionamentos com agentes, não tinha relacionamento direto com agentes da Petrobras? Eu não conhecia, eu não poderia afirmar que tinha. Eu acho que o relacionamento dele com o Duque é posterior à indicação. Sim. Eu não acho que ele era conhecido do Duque. Aliás, eu acho que ele não tinha passado perto de Petrobras antes dessa indicação. Nem ele, nem o Silvinho, que eram as duas pessoas que cuidavam da área política. O senhor era algum empregado da Engevix? Não, eu era um empresário, como sempre fui. Tinha ganho. Nós disputamos uma licitação na qual a minha empresa, junto com o meu irmão, nós não tínhamos a capacitação nem financeira, nem os atestados técnicos. Nós propusemos a Engevix e entramos junto com a Engevix na disputar um lote de gerenciamento de habitações populares no CDHU. Sim. E assim começou nosso relacionamento com a Engevix. E nessa altura eu, inclusive, ocupava o cargo de diretor-geral, de coordenador-geral do contrato.
já que o meu currículo permitia e eu tinha essa qualificação. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que foi no final de 2003, 2004, que eu acho que pela primeira vez o Fernando me solicitou fazer contato com algumas empresas e emitir notas para que eles pudessem receber recursos provenientes de contratos de outras empresas na Petrobras. E assim foi o caso, posso citar? Sim. Assim foi o caso da PRA1, assim foi o caso, acho que um pouco mais para frente, da P53, né, onde estavam envolvidos então o consórcio PRA1 e a UTC. Assim que eu acho que esses valores antecederam até o primeiro contrato da Engevix com a Petrobras. Indo para os contratos da Engevix com a Petrobras, como que começou esse pagamento de comissões ou de propinas? Bom, o primeiro contrato da Engevix na Petrobras foi Cacimbas 1, um contrato ganho em uma licitação, na qual a Engevix foi a primeira colocada. Houve uma discrepância, vamos chamar assim, do ponto de vista tributário nesse contrato. O jurídico desclassificou a Engevix, houve a coincidência. Eu estou resumindo porque esses fatos são muito conhecidos, né? Houve a coincidência com aquele fato da GDK ter pago o JIP para o Silvio Pereira. O jurídico da Petrobras retirou a desclassificação da Engevix, a Engevix ganhou aquele contrato. Certo. Este contrato da Engevix, na fase prévia, quando houve a declaração de ganho para a GDK, por indicação, eu não tenho muita certeza agora da pessoa, se foi por indicação do Fernando ou por indicação do Licínio Machado, eu estive no escritório do Raul, que naquela altura atuava como um preposto do Duque, para oferecer a ele, se existisse comissões a serem pagos, ou seja, a Engevix ofereceria o mesmo percentual que a GDK estaria oferecendo. Sim. E esse percentual, que era de 1,5%, foi oferecido, mas não foi aceito naquela altura, porque a obra foi dada à GDK. Certo. Então, a promessa de pagamento de propina na Petrobras por parte da Engevix começou com Cacimbas 1 após esses eventos. E não foi feita ao Pedro Barusco, foi feita ao Raul Schmidt? Não, a promessa foi feita ao Raul Schmidt. Tá. Ele conversou com o Duque, eles não deram ganho à GDK, portanto a minha promessa não fazia sentido, porque nós não tínhamos ganho a obra. Né? Depois que a obra foi ganha pela Engevix, houve a promessa agora sim, conhecida como Casa, que aí envolvia Pedro Barusco e Renato Duque. Mas eu nunca mais falei com o Raul Schmidt. Essa segunda promessa o senhor fez diretamente ou outra pessoa fez? Não, eu fiz diretamente ao Pedro Barusco. Tá. O senhor fez também ao Renato Duque? Ou... Eu não me lembro de ter conversado com o Renato Duque assim, diretamente sobre percentuais sobre contratos. Eu acho que essas conversas sempre eram feitas via, no caso de obras de refino. Essas promessas sempre eram feitas via Pedro Barusco. Qual foi o percentual? Foi o mesmo percentual? Foi o mesmo percentual, 1,5%. 1,5%. E efetivamente foi pago esses valores? Não, esses valores foram pagos um percentual muito pequeno ao grupo da casa. Foram pagos ao grupo político, sim, em recursos, valores, ou em aquisições, ou em reformas de bens, ou uma série de outras contrapartidas. Que outros contratos houve esses mesmos pagamentos de comissões ou propinas? Bom, eu não sei os contratos onde houve o pagamento de comissão ou propina. Eu sei dos contratos onde eu estava envolvido. Tá. Então houve Cacimbas. Houve o contrato de Cacimbas 2, que é a ampliação do contrato de Cacimbas. Houve no contrato da Replan. Houve no contrato da Propena da Repar. Houve no contrato da URI e o RC da RPBC. E
houve também, eu acho que num contrato pequeno de, se não estou esquecendo nenhuma, de 3 ECOMPs. Contrato de ECOMPs. Cacimbas. Cacimbas 3. Repar. Relan. RPBC são 2, o RC e Yuri. Em todos esses o senhor participou diretamente? Todos esses eu participei diretamente. E o percentual, ele variou? O percentual variou. Vamos chamar o percentual da minha remuneração, ou seja, no aspecto global. Tá. O percentual da casa sempre foi admitido como 0,5%, nunca variou. Como que era feito? O senhor tinha também uma parte que era para o senhor? Isso. Mesmo tendo efetuado todos esses pagamentos, que já é de conhecimento do senhor, existiu efetivamente uma parte desse valor que se referia a serviços prestados pela JAMP. Né? Numa visão global, o valor médio da remuneração, vamos chamar assim, da JAMP é em torno de 1,7, 1,8. Sobre o contrato? Sobre os contratos. Também envolvia o valor dos aditivos? Também, já envolvendo o valor do aditivo. Isso é um valor médio, mais ou menos. Tá, 1,7. 1,7. Existe uma taxa de 20% de impostos, então a remuneração líquida ela seria de 1,4, 1,5, arredondando. E esse meio da casa, além do 1,7? Não. Dentro desse 1,7? Dentro desse valor estava o 0,5% da casa, tá. O 0,5% da área política, e o valor nosso de remuneração, que também estava estimado em 0,5%. Com quem que o senhor discutiu dentro da Engevix a respeito desses assuntos de comissão? Sempre Gerson Amada. Cristiano Koch. Não, eu nunca conversei com o Cristiano Koch a respeito de propina ou a respeito de qualquer andamento de empreendimento na Petrobras. Quem tinha também não. Quem tinha contato com o Cristiano, porque era das atribuições dele, era o Zé Adolfo, meu irmão, que fazia parte então de administrativa e financeira da nossa empresa, e que conversava com o Cristiano sobre faturamento, sobre recebimentos. Mas não sobre não sobre Petrobras. E esse tratamento que o senhor tinha, essas conversas que o senhor tinha com o senhor Gerson Almada, era tratado com clareza que a sua remuneração parte iria para os agentes da Petrobras? Sim, era com absoluto conhecimento dele, de que dentro desses valores existia tanto a remuneração para a Petrobras como a remuneração política. Certo. Na Petrobras, com quem que o senhor tratou sobre esses assuntos? Sempre Pedro Barusco, nos casos de obras de refino, que é o que nós estamos apreciando agora, que são essas obras em refinaria. O senhor nunca tratou isso diretamente com o senhor Renato Duque? Não. Eu tratei de remuneração com o Renato Duque no caso dos cascos. Dos cascos? Sim. De remuneração, o senhor diz de propina, de propina, exato. Aqueles tratativas que o senhor fazia, essas tratativas que o senhor fazia com o Pedro Barusco, sobre esses casos aí de refino que o senhor mencionou, os pagamentos eram da casa, eram somente para o senhor Pedro Barusco? Eu acho que praticamente eu não paguei nada, ou seja, foi muito pouco o valor que eu paguei. Por que eu paguei pouco, né? Porque nunca houve por parte de... Primeiro existia um conhecimento de que nós tínhamos uma ligação com um grupo político, até então o grupo político que tinha essa ascendência na Petrobras, que era o grupo do Zé Dirceu, e que privilegiávamos o pagamento às necessidades do grupo político. Nunca a casa nos pressionou para fazer esses pagamentos. Nós não tínhamos também na nossa empresa, e nem fazíamos isso, nenhum outro tipo de operação assim que pudesse nos gerar recursos, vamos chamar assim, recursos livres, dinheiro, que seria a forma de pagamento à casa ou a esse pessoal. Não tínhamos também até essa época nenhuma conta no exterior. Então eu não tinha instrumental para fazer esse pagamento e nunca fui pressionado a fazê-lo.
Então, o valor pago à casa, nesse período todo, até o período que antecede o contrato dos cascos, foi muito pouco. O senhor saberia dimensionar, aproximadamente? Não consigo precisar, mas foi realmente pouco, os recursos foram poucos. O senhor pagou o senhor pagou como esses recursos, ainda que poucos? O Pedro mencionou que eu paguei R$100 mil a ele, eu até estranhei, mas efetivamente eu fiz o pagamento de R$100 mil a ele, ao Pedro, e não me recordo de ter dado, posso ter pago uma ou outra despesa para o Pedro nesse tempo todo, mas não me recordo de ter pago nada, posso ter pago algumas despesas, e para o Renato Duque não paguei nada nesse período. Transferências no exterior? O senhor não fiz nenhuma. Até essa altura, então, né? Tá. E depois o senhor fez? Depois eu fiz. Para quem? Fiz para o Pedro Barusco 2 remessas, uma de $600 mil na conta Daydream e uma de $260 mil na conta Aquário Partners. E fiz ao Renato Duque, no exterior, um pagamento de uma obra de arte que ele comprou aqui no Brasil. E esse pagamento foi prometido e pago a uma conta indicada pelo Marchand, que vendeu o quadro. E quanto foi? $380 mil. E esses pagamentos eram relativos a algum contrato específico? Aos contratos dos cascos. Na verdade, eles não eram... os recursos que nós tínhamos lá no exterior, que foram utilizados, a origem é o faturamento que nós tínhamos no contrato dos cascos, da nossa parte. Mas, na verdade, isso fazia parte de um valor global que era devido e que seria pago. No futuro, seria pago. Mas era um valor global, não entendi, envolvendo esses e envolvendo os outros, isso. Os cascos e das refinarias? Os cascos e da refinaria. Então esses pagamentos no exterior não foram só relativos aos cascos? Não, foram relativos aos cascos e foram relativos a esse total que existia, vamos chamar assim, represado. Isso. E em reais, o senhor mencionou que pagou R$100 mil, é isso? Ao Pedro Barusco. Ao Renato Duque, nós fizemos um contrato, a D3TM, que era a empresa de prestação de serviço dele. Eu fiz, ao período dele, uma reforma num apartamento que o Renato Duque tinha na Rua Barão de Triunfo, em São Paulo, que era de propriedade, depois vim saber, da Halley. E eu fiz a compra de uma escultura num leilão de arte. Essa obra que o senhor está se referindo agora há pouco? Não. Outra? Não. Essa eu comprei num leilão aqui em São Paulo, uma escultura do escultor Kreisberg, comprado no leilão de já lembro o nome da galeria. A outra é uma obra de arte comprada no Max Perlingeiro, que é um grande marchand do Rio de Janeiro, e o proprietário dessa obra pediu para que os recursos fossem pagos no exterior. São 2 obras diferentes. Tá. Mas isso foi já no período que ele não estava na Petrobras? Foi já no período que ele não estava mais na Petrobras. Mas esses pagamentos informais ou esses pagamentos a essa empresa D3, né? D3TM. Tinham relação com aqueles acertos de propina? Tinham relação, vamos assim, no valor global. Existiu entre esses períodos que nós estamos nos referindo, o pagamento que foi feito, a reforma do apartamento do Renato Duque, do prédio onde acho que ele mora hoje, que se confunde com os recursos que eram colocados à disposição pelas 2 empresas Hope e Personal. Não tinha uma contabilidade, vamos dizer, específica das propinas que eram da Engevic? Não. Do Hope Personal não tem nada a ver com o Pedro Barusco ou tem a ver com... Não, essa área de serviços terceirizados não respondia, a engenharia respondia diretamente ao Renato Duque. E essa empresa do senhor Renato Duque, para o qual o senhor teria feito pagamentos, ela prestou algum serviço? Não houve nenhuma prestação de serviço. Foi simplesmente o resgate de valores que estavam à disposição dele conosco.
E o senhor mencionou do percentual da parte política, do 0,5%. Nos contratos da Engevix também? Nos contratos... Bom, eu estou me referindo só aos contratos da Engevix, porque eu não me envolvia na parte política das outras empresas. Aí a referência da parte política da Engevix. E era um valor sobre os contratos da Engevix? Era um valor sobre os contratos da Engevix sem os aditivos. Era um valor sobre o valor dos contratos. E inclusive esses contratos que nós mencionamos há pouco, das refinarias? Sim, todos esses. Dos cascos também? Todos esses, inclusive o contrato de Cacimbas 2, foi o primeiro contrato, eu não tinha tanta liberdade assim, onde o diretor Renato Duque mencionou ao Fernando Moura, que me cobrou depois de que esse contrato de Cacimbas 2, que é um contrato realizado sem concorrência, mas com uma réplica daquilo que havia sido feito em Cacimbas 1, que ele estaria dando esse contrato em retribuição agradecimento vamos chamar assim, a atuação política do Zé Dirceu em seu favor. Tá. E isso ele disse para o senhor? Isso ele disse para o Fernando Moura. Tá. O Fernando Moura disse a mim e eu confirmei com ele. Confirmou com o Renato Duque. Com o Renato Duque. Expressamente. Expressamente. Esse contrato é diferenciado em relação aos outros, é por isso que essa média vai para 1,8, porque normalmente seria 1,5. Esse contrato foi a remuneração acertada foi de 2,8. 2,8. E sobre esses valores foram feitas diversas transferências ao Fernando Moura, e que resultou depois, que está mencionado na denúncia do Ministério Público, as doações que foram feitas minhas e do meu irmão às pessoas físicas de Fernando e seus filhos e sobrinhos, etc. Certo. Mas vamos por partes aqui. O senhor mencionou que era 0,5% para a parte política. 0,5% na parte política. No caso de Cacimbas... No caso de Cacimbas, daí foi para 2,8%. Não, 2,8% foi o contrato da JAMP com a Engevix, que normalmente seria de 1,5%, foi para 2,8%. Tá. E a parte que o senhor repassou, a parte política? A casa continuou com a mesma coisa. Teoricamente, o nosso serviço foi feito de uma forma igual. A parte política teve uma remuneração maior. O senhor lembra o percentual específico? Eu não lembro o percentual, eu posso lembrar de valores, que é alguma coisa que se aproxima a 6 milhões de reais. 6 milhões de reais transferidos por doação. E nesse período todo existiu uma infinidade de despesas pagas ao Fernando Moura, por contas apresentadas, contas pessoais dele, contas da família, que foram pagas por nós. O senhor mencionou esse grupo político, tá? O senhor pode me especificar que grupo político era esse? As pessoas que eu tinha contato, que representavam o grupo político, era Fernando Moura e poucas vezes Silvio Pereira, isso até o mensalão, né? Até vir a crise do mensalão. Depois Fernando Moura, né? Até 2007. 2007 eu conheci o José Dirceu pessoalmente. Certo. A partir daí os contatos eram feitos através de mim. Diretamente com o José Dirceu? Diretamente com o José Dirceu, para discussão de alguma coisa na área política, alguma solicitação especial, mas sempre com o Luiz Eduardo, irmão dele, e o Roberto Marques, que era assessor dele. Certo. E nesses contatos diretos que o senhor teve com essas pessoas, esse assunto das comissões, das propinas eram tratados? De uma forma genérica eram, né? Especificamente percentuais, quanto nós temos a receber desse valor ou não era de conhecimento. Ou seja, não tinha essa apropriação de valor assim. Existia a menção de que nós tínhamos um percentual um montante bem razoável de valores e que resultaram vamos chamar assim, nas benesses que foram concedidas. Esse pagamento, isso foi tratado com todos esses personagens que o senhor mencionou, José Dirceu, Luiz Eduardo, Bob e Roberto Marques. Bob. Isso. Foram. Também com o senhor Fernando Moura? Também.
especialmente. Outras pessoas aqui que foram denunciadas, o senhor Olavo Moura, o senhor conheceu? Conheci bastante. Chegou a tratar desses assuntos? Não, o Olavo Moura, que eu saiba, ele tem uma relação com empresas, no caso a Roupa Personal, anterior a esse evento onde eu comecei a ter uma ligação maior com um grupo político, que eu não conheço, eu desconheço qual é. Mas quando eu comecei a representar ou fazer a interface com as duas empresas Roupa e Personal, tudo que era feito para o Fernando Moura. O Fernando Moura é que destinava um percentual por mão dele.